O G4 da Série B está aberto e a rodada foi perfeita para o Atlético Paranaense, que fez o maior jogo da Série B até o momento, vencendo a Chapecoense. O CRB venceu o Amazonas e também colou ali na rapaziada que briga por acesso. De resto, tivemos muitos empates no jogo entre Curitiba e Goiás, no jogo entre Vila Nova e Remo. Vamos falar tudo na disputa pelo acesso e contra o rebaixamento agora no prisma da rodada 26 da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara. Primeiro é um prazer que você esteja nesse vídeo aqui comigo, me sinto lisonjeado, obrigado por ter clicado. Fica comigo até o final que a gente vai analisar todos os clubes da Série B após a 26ª rodada, tudo o que aconteceu. Não deixa de se inscrever no canal, muito importante, é de graça, clica no inscreva-se, confere se você tá inscrito. Às vezes você tá vendo todos os vídeos, acha que tá inscrito, mas não tá. Então clica no inscreva-se, depois deixa a curtida aí para esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre o que rolou na 26ª rodada da Série B, a rodada que abriu o G4 de novo. Então a vaga da Chapecoense está aberta para a próxima rodada, 3 times podem chegar lá, Remo, Atlético Paranaense e Novo Horizontino podem tomar a vaga da Chapecoense. A gente vai falar sobre todos os jogos, o que aconteceu, tivemos 5 empates nessa rodada, metade dos jogos terminaram empatados, 3-0 mais o jogo entre Chape e Atlético salvou a rodada. Que jogaço! Vamos falar sobre todos os times no final do vídeo, você vai ver o campeão da rodada no prisma e os destaques da rodada também. Começando na ordem alfabética pelo Amazonas, rapaziada. O Amazonas que fez um jogo ali ruim diante do CRB, né? A gente sabia que o Amazonas precisava pelo menos de um pontinho fora de casa, não conseguiu fazer. O Amazonas, como eu sempre falo aqui no canal, tá na fila para comprar passagem para a Série C. São 4 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona. O Amazonas está com 27% no nosso prisma. O América Mineiro, cara, América que é uma grande surpresa negativa, conseguiu empatar fora de casa um jogo direto contra o Paysandu e impediu que o Paysandu chegasse próximo ao América e tirou um pontinho do Botafogo, que foi derrotado na rodada. Então pro América a rodada não foi uma derrota completa, né? Um pontinho foi bom fora de casa, tá aí com 40% no prisma. O Atlético para essa rodada foi ótima. A rapaziada lá tropeçou, né? Os 4 times atrás dele tropeçaram, os times à frente dele também tropeçaram. E o Atlético venceu o confronto direto diante do Botafogo, tá se segurando bem, criou uma gordurinha em relação ao Z4, tá ali 5 pontos à frente, ainda precisa ter atenção contra o rebaixamento, mas o Atlético já tá bem e tá com 53% no prisma. O Atlético Goianiense, rapaziada, o Dragão conseguiu vencer o Avaí num jogo suado e o Atlético se afastou de vez da zona do rebaixamento, né? Botou 8 pontos, o Atlético é aquele time de meio de tabela, não vai subir, não vai cair, mas tá mais seguro nesse momento contra o rebaixamento e tá com 53% no prisma. Pra falar do furacão agora, o Atlético Paranaense, alô torcida rubro-negra aí que tá no chat, meus amigos que tá nos comentários, né? Acostumado com live, cara, o Atlético Paranaense emendou a 4ª vitória seguida. Só isso já é uma manchete absurda. O time que tava muito mal na Série B, tá precisando fazer uma campanha de líder do retorno para subir, tá chegando lá. Nesse momento aí o Atlético Paranaense tem 14 pontos no retorno, igual ao Criciúma, só perde no saldo de gols, mas é um dos 2 melhores times do retorno. O Atlético venceu o jogo diante da Chapecoense, um jogo espetacular, Viveiros jogando muita bola. Os moleques da base também estão fazendo a sua parte. Então essa conjunção aí com as contratações que vieram no meio da temporada, com a base, os piais aí do Atlético subindo, o Atlético tá encorpando um time, tá arrumando o seu jeito de jogar e jogou psicologicamente muito bem contra a Chapecoense. Tecnicamente, taticamente, é óbvio que jogou bem também, mas eu tô destacando o psicológico do Atlético, porque o time jogou muito bem no primeiro tempo, saiu na frente, logo que voltou pro segundo tempo, tomou a virada e não baixou o mental, como a gente vinha vendo acontecer com o Atlético nessa Série B. O mental caía, mas não, tomou a virada e teve forças para revirar. Jogaço do Atlético, que nesse momento está a 2 pontos do G4. O Atlético chegou na briga e tá muito forte, tá com 87% no prisma aí, o Atlético na bola dourada. O Avaí foi derrotado mais uma vez e o Avaí não deve subir mais nessa temporada, né? Tá no meio de tabela ali como o Atlético Goianiense, foi derrotado pelo próprio Atlético Goianiense. O Avaí fica para trás e tá com 27% no nosso prisma. O Botafogo perdeu o confronto direto diante do Atlético, segue fora da zona do rebaixamento, mas agora tá vendo 2 times a 1 ponto de distância. América e Volta Redonda muito próximos do Botafogo. O Botafogo vai brigar até o final contra o rebaixamento, né? Tá com 47% aí no prisma. A Chape perdeu mais um confronto direto, né?
havia perdido pro Criciúma, agora perdeu ali também pro Atlético Paranaense. E a situação da Chapecoense, cara, fica um pouco pior quando a gente percebe que o time jogou bem, né? O time jogou bem, jogou direitinho, mas o Léo Vieira, goleirão da Chape, acabou entregando aí 2 dos 3 gols, tá? O primeiro gol, não sei o que o Léo Vieira foi fazer na ponta da área, cometeu pênalti, gol do Atlético. O segundo gol, ele saiu mal de novo, a zaga também falhou nesse lance, mas ele saiu mal do gol de novo. E no terceiro gol ele deu o azar de tomar um frango embaixo das pernas, né? Então, ali, pra mim o Bressan foi quem falhou mais no terceiro gol da Chape, mas o Léo Vieira não foi a noite dele. A Chape segue no G4, mas agora tá muito ameaçada aí. Na próxima rodada tá com 47% no Prisma. O CRB voltou a vencer e voltou a sonhar com acesso. Subiu pra 9ª posição, tá a 4 pontos do G4. O CRB em casa é avassalador. Precisa começar a pontuar fora de casa para brigar realmente por acesso. Tá com 60% no Prisma. O Criciúma empatou fora de casa com Volta Redonda, mas foi um jogo ruim do Criciúma, tá? O Criciúma precisa melhorar o seu desempenho fora de casa, porque dentro de casa o Criciúma é avassalador, fora de casa não tem jogado tanto bem, porém tem conquistado os pontos. Por exemplo, não jogou bem contra o Remo e venceu, não jogou bem contra o Volta Redonda e trouxe um ponto. A pontuação tá boa, mas precisa jogar bem, porque senão não vai se sustentar no alto da tabela, né? Mas o Criciúma segue forte, segue no G4, tá com 73% no nosso Prisma Bola Dourada. O Coxa jogou muita bola contra o Goiás, num que era dos principais jogos da rodada. O Coxa dominou o seu adversário, né? Era líder contra vice-líder. O Coxa jogou muito bem, mas sentiu falta do Josué, né? O Josué acabou fazendo muita falta. O Rodrigo Rodrigues também se machucou no primeiro tempo e deve desfalcar o Curitiba por algumas rodadas. E ele sentiu falta desses dois caras, né? É o arco e a flecha, é o cara que dá o passe e o cara que faz o gol. Então o Coxa vai sentir falta desses dois atletas aí nas próximas rodadas. O Josué deve estar para voltar, mas eu seguraria o Josué para o jogo contra o Criciúma, que é na 28ª rodada. Mas o Curitiba segue líder da Série B, segue como um dos melhores times e tá com 53% no nosso Prisma. O Cuiabá, rapaziada, o Dourado empatou fora de casa, saiu na frente contra o Operário, tentou vencer, mas não conseguiu. E essa vitória era muito importante porque todo mundo do G4 tinha tropeçado. O Cuiabá não venceu, mas tirou um pontinho do G4, está a 3 pontos da Chape. O Cuiabá não consegue entrar no G4 na próxima rodada porque tem 2 vitórias a menos que a Chape. Mas o Cuiabá tem um confronto direto que é justamente contra a Chape na próxima rodada. Tem que vencer esse jogo para voltar na briga forte pelo G4, tá com 47% no Prisma. A Ferroviária Ferrinha definitivamente vai brigar contra o rebaixamento, né? Perdeu de novo, perdeu em casa pro Novo Horizontino, está a 4 pontos do Z4. A Ferrinha tá despencando na tabela e tá com 33% no Prisma. O Goiás segue jogando mal, hein? O Goiás tá perigando, hein, rapaziada? Você, torcedor esmeraldino, me diga aqui nos comentários o que tá acontecendo com o Goiás, porque o time não joga bem o segundo turno. Não teve uma grande atuação ainda no segundo turno e tem pela frente aí uma tabela que é talvez razoável, né? Mais tranquilo, a gente sabe que não tem jogo fácil, porque se não vencer nos próximos 3 jogos aí, nos próximos 5 jogos, nos próximos 6 jogos, depois você dá uma olhada na tabela no SofaScore do Goiás, os próximos 6 jogos ele tem que fazer 13 pontos, porque a reta final do Goiás é contra todo mundo do G4, simples assim. O Goiás tá ali perigando, tá com 27% no Prisma. O Novo Horizontino voltou a vencer, meu irmão, depois de muitos jogos sem vencer, 7, 8 jogos sem vencer, o Novo Horizontino voltou a vencer e colou no G4 de novo, está a 1 ponto da Chapecoense e pode entrar no G4, venceu fora de casa a Ferroviária de virada, tomou um gol ali com 20 segundos, né? Um pênalti com 20 segundos, um dos pênaltis mais rápidos da história do futebol. Ali, 20 segundos de jogo, sofreu um pênalti, mas conseguiu virar a partida e tá aí com 27% no Prisma, colou no G4. O Operário empatou em casa, né? E acaba ficando para trás no sonho do acesso. O Operário também é um time de meio de tabela, empatou com o Cuiabá, não conseguiu vencer o confronto direto, segue ali sonhando, mas é difícil. O Operário vai ficar ali na Série B mesmo pro ano que vem, tá com 60% no Prisma. O Paysandu empatou em casa e assim, foi um péssimo resultado, porque ele precisava vencer dentro da sua casa, mas tirou um ponto do Botafogo, porque o Botafogo perdeu e o resto todo do Z4 tropeçou. O Paysandu nesse momento está a 6 pontos para sair da zona do rebaixamento. Pode sonhar, por que não? Mas segue virtualmente rebaixado, tá com 7% no nosso Prisma, né? O Remo, cara, o Remo ele não jogou bem de novo contra o Vila Nova, muito abaixo do que o Remo pode produzir. Venho falando aqui que o Antônio Oliveira precisa mostrar uma evolução
logo para esse time do Remo. Ele já tá 3 meses no comando do Remo e o time não mostra evolução, talvez tenha até regredido, mas o Remo conseguiu arrancar um empate numa falta batida pelo Pedro Rocha, maluco iluminado, Pedro Rocha, né, o melhor jogador da Série B no momento. O Remo empata fora de casa e tá a 2 pontos do G4, pode entrar na próxima rodada, com certeza o Baianão vai estar lotado contra o Atlético Goianiense. O Remo tá aí com 40% no Prisma. O Vila Nova nesse jogo deixou escapar uma vitória que era imprescindível na briga pelo acesso e nesse momento o Vila tá longe da briga pelo acesso, né? Acabou ficando pra trás aí nessa briga. O Vila, que não vence há 4 partidas, deu muito mole nesse jogo e tá com 40% no Prisma. O Volta Redonda empatou em casa com o Criciúma e vou dizer, cara, o Volta Redonda tá segurando com unhas e dentes a sua vaga na Série B. Era um jogo difícil, o Volta Redonda jogou melhor, mas não venceu em casa e segue na zona do rebaixamento, tá com 33% no nosso Prisma. A tabela tá aqui dessa 26ª rodada pra você. Temos um campeão isolado, o Atlético Paranaense volta a receber a coroa de um campeão da rodada do Prisma. 26ª rodada é do Atlético, merecidamente. 4 vitórias seguidas, é o melhor time ali, né, no momento, né, desempenho. Tem a 4 vitórias seguidas, o Atlético 5 jogos sem perder e venceu um jogo espetacular fora de casa diante da Chape, que vai dar mais confiança ainda. O destaque positivo vai para o CRB, que na rodada venceu mais uma em casa, né? O CRB, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores mandantes da Série B. Nesse momento é o time que mais fez pontos dentro de casa na Série B inteira, o melhor mandante. Mas quando você vai ver visitante, o CRB cai ali pro 4º pior. Precisa equilibrar essa campanha, mas o CRB tá muito bem dentro da sua casa. É o nosso destaque positivo. O destaque negativo é para a Chape, né? Perdeu 2 confrontos diretos seguidos e vê a sua vaga no G4 ficar aberta. Então a Chapecoense é o destaque negativo por não conseguir vencer confrontos diretos e isso vai cobrar um preço. Cara, a pergunta do Prisma é a seguinte: você acha que o Atlético Paranaense ainda consegue o acesso? Vai brigar pelo título ou não? O que você acha do Atlético Paranaense? Bota aqui embaixo para qual time você torce, se inscreve no canal. Mais tarde a gente vai ter live para simular a 27ª rodada. Te espero lá. Tamo junto, valeu e falou.